Olá, estamos começando mais uma temporada do quadro Direito de Saber. Existem várias formas de dar ciência à outra parte que existe uma demanda contra ela, ou para informar que alguma providência deve ser tomada. São elas a citação, a intimação e a notificação. E nesses casos, poderá ser o oficial de justiça a levar o mandado para o conhecimento da parte. Mas você sabe o que deve fazer quando recebe uma intimação? A primeira coisa que a Ivana faz quando chega ao trabalho é buscar os mandados que vai cumprir no dia. Ela é oficial de justiça há 13 anos e conta que uma das atividades mais frequentes na profissão é a entrega de intimações, tarefa que, segundo a servidora, pode ser um desafio. Teve uma vez que expliquei tudo para ela e tal. Ela me recebeu de toalha, apenas enrolada de toalha, falou que não ia. E pegou o mandado e rasgou o mandado na minha cara. Rasgou e tal, ficou toda exaltada, entendeu? E bateu o portão na minha cara. Ricardo também é oficial de justiça e passa por situações inusitadas no dia a dia. Para ele, um dos motivos das reações variadas é que muitas vezes as pessoas não sabem o que fazer quando recebem uma intimação. A gente procura explicar que é necessário procurar um advogado, porque quando você tem um problema de saúde, eu falo muito isso, você deve procurar um médico para ter uma orientação, né, da sua situação. Quando você tem um problema na justiça, você realmente tem que procurar um advogado. E aqueles que não têm condições de arcar com os custos de um advogado, a gente orienta a procurar a Defensoria Pública. Nos canais de comunicação do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, as dúvidas sobre intimação também são comuns. É um dos atos externos do Poder Judiciário que é praticado pelo oficial de justiça, de forma que seja informado ao cidadão uma ordem que o juiz precisa que ele cumpra. Pode ser, por exemplo, comparecer em audiência para ser ouvido, ou também pode ser para comprovar o pagamento de algum valor. A intimação é uma ordem judicial e, por isso, deve ser cumprida. Quem não respeita as determinações pode responder por desobediência e até ser preso. O diretor da Gerência de Cumprimento de Mandados do TJMG explica que situações em que o cidadão se recusa a receber o oficial de justiça são frequentes. A ordem foi emanada pelo juiz, ele é apenas o longa-manos, né, a mão longa do juiz, que está lá cumprindo aquela ordem, né, e dando conhecimento ao cidadão, inclusive, do que está decidido em um determinado processo, para que, inclusive, ele possa constitucionalmente recorrer, né? Não ser, às vezes, aí julgado à revelia, por exemplo. O oficial de justiça tem 20 dias para cumprir o mandado. Ele pode voltar ao endereço outras vezes se não encontrar o cidadão. O oficial de justiça, de forma legal, né, ele tem a obrigação de comparecer até 3 vezes naquele endereço, não mais que isso, porque senão fica eterno, né? Então, e existe também uma questão de prazo. Nós podemos ir à noite, sábado, domingo, feriado, e o que, na verdade, determina o nosso horário de trabalho é a própria pessoa. Agora, se ela nunca é encontrada, então, nós oficiais começamos a suspeitar de ocultação. Além do mandado por oficial de justiça, a intimação pode ser feita pelo correio, por edital e por meio eletrônico. Sempre que receber qualquer documento informando que deve tomar alguma providência, procure um advogado para ter ciência sobre o que é e para que ele possa orientar e defender seus interesses sobre aquela demanda. Havendo dúvida, consulte sempre um advogado da sua confiança.